Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 21 de outubro de 2023, do livro do profeta Malaquias, o dia do Senhor. Assim fala o Senhor Deus: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eu me aproximarei de vós para julgar, serei testemunha contra os praticantes de magia, os adúlteros, os perjuros, os que oprimem trabalhadores, viúvas e órfãos, os que exploram forasteiros e os que não me têm temor, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o Senhor e não mudei, mas vós, filhos de Jacó, ainda não chegastes ao fim. Desde o tempo de vossos pais, vos tendes afastado de meus preceitos e leis, não os observastes. Voltai a mim e eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. E dizeis: como voltaremos? Acaso pode o homem enganar a Deus? Mas vós me enganastes. Dizeis: em que te enganamos? No pagamento dos dízimos e das primícias. Estais sob o golpe da minha maldição, porque me enganastes, vós todos. Levai todo o dízimo ao celeiro, para que haja alimento em minha casa. Procurai pôr-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não abrirei sobre vós as portas da chuva, e não derramarei sobre vós as bênçãos da abundância. Por vós afugentarei os animais daninhos, e eles não estragarão os frutos da terra, nem haverá vinhas estéreis em vosso campo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, disse o Senhor dos Exércitos. Vossas palavras são duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntais: que dissemos contra ti? Vós estáis dizendo: é coisa inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos em observar seus preceitos e em levar uma vida serena na presença do Senhor dos Exércitos? Portanto, hoje os felizardos são os soberbos, pois consolidaram-se praticando o mal, e mesmo provocando a Deus estão impunes. Vieram, entretanto, a falar uns com os outros, os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os em sua presença. Foi escrito um livro de feitos notáveis, aberto aos que temem o Senhor e têm seu nome no pensamento. Serão para mim o tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, para o dia que eu me reservar. Hei de favorecê-los como o pai ao filho que o serve. De novo vereis a distância que há entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não o serve. Eis que virá o dia abrasador como fornalha,
em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E este dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis saltando como bezerros bem nutridos, e pisareis os ímpios, e os tereis sob a planta dos pés, quando forem reduzidos a cinza, no dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem transmiti no Horebe para todo Israel, mandamentos e ordenações. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais é de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Vou mandar meu mensageiro, a fim de preparar o caminho à minha frente. A seu tempo há de vir o Senhor dominador, a quem vós procurais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. A seu templo há de vir o Senhor dominador, a quem vós procurais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje, do Concílio Vaticano II. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A compenetração da cidade terrestre e da celeste, apenas a fé a pode perceber, e não só, permanece o mistério da história humana, perturbada pelo pecado, até a plena revelação da glória dos filhos de Deus. A Igreja, na verdade, está em busca de seu fim próprio, a salvação, e não apenas comunica ao homem a vida divina, mas irradia a sua luz que, de certo modo, se reflete no mundo inteiro, principalmente por sanar e elevar a dignidade da pessoa humana, tornar mais sólida a coesão da sociedade e conferir uma significação mais profunda à cotidiana atividade dos homens. Desse modo, a Igreja, mediante cada membro seu e a comunidade toda inteira, julga poder contribuir muito para tornar a família dos homens e sua história mais humanas, ao mesmo tempo que ajuda ao mundo e dele muito recebe. A Igreja tem em mira uma só coisa, a vinda do reino de Deus e a salvação de todo o gênero humano. Porquanto todo bem que o povo de Deus em sua peregrinação terrestre pode prestar à humanidade, decorre do fato de ser a Igreja o sacramento da salvação universal, manifestando e realizando ao mesmo tempo o mistério do amor de Deus para com os homens. O Verbo de Deus, por quem tudo foi feito, fez-se carne, a fim de homem perfeito salvar a todos e tudo recapitular. O Senhor é o fim da história humana, o ponto para o qual convergem as aspirações da história e da civilização, o centro do gênero humano, júbilo de todos os corações e plenitude de seus desejos. Foi ele que o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua direita, constituindo o juiz dos vivos e dos mortos, vivificados e unidos no seu Espírito. Peregrinamos em direção à consumação da história humana, que coincidirá perfeitamente com o desígnio de seu amor,
reunir em Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. O mesmo Senhor disse: Eis que venho logo, e comigo a recompensa, para dar a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus mandou sua palavra anunciando a sua paz por meio de Jesus, que é de todos o Senhor, pois não existe sob o céu outro nome entre os homens pelo qual sejamos salvos. Foi por Deus constituído o juiz dos vivos e dos mortos, que é de todos o Senhor, pois não existe sob o céu outro nome entre os homens pelo qual sejamos salvos. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.